Bem, pessoal, duas correções que eu gostaria de fazer aqui com relação ao vídeo. Um é na fala. Eu disse que eu faria a asa com 1,80 m e eu fiz ela com 1,50 m. Então, no primeiro vídeo eu falei que eu estava redimensionando para 1,80 m e fiz com 1.500 milímetros. Então, eu pensei uma coisa, falei outra, ela é com 1,5 m, 1.500 milímetros. E um outro acerto que eu preciso fazer aqui é com relação então aos dois esboços que eu fiz anteriormente. Eu vou primeiramente editar o esboço do perfil e mostrar para vocês uma coisa que eu não posso deixar, senão de fato ele vai dar erro. Eu vou cortar a parte onde a gente tem o radome, onde tem essa parte aqui da frente. Eu vou cortar. Vou criar uma linha de centro aqui e vou deixar sem essa parte aqui. Também vou fazer um aparar nessa linha. E quando ele fica com a linha vermelha desse jeito, a gente tem que criar toda uma... Porque assim, quando a gente cria a partir da origem, ele entende que todas as linhas estão definidas. E quando a gente tira da origem, ele pede para que a gente cote todo o desenho para definir o desenho. Então, o que eu vou fazer é clicar com o botão direito sobre uma das linhas e vir aqui, ó, excluir relações, e vou colocar todas. Vou selecionar todas as relações e excluir todos. Olha lá. Dessa forma a gente não fica com aqueles erros. Aquele erro só mostra que ele não sabe qual é a posição de cada ponto ou de cada linha em relação à origem. É só isso que ele demonstra para a gente. Então eu não vou me preocupar com isso e vou criar do jeito que está mesmo. Agora eu vou fazer o seguinte, então criar um ponto nessa posição aqui e posso fechar o esboço. E agora vou fazer o mesmo retrabalho no plano, no esboço que a gente fez de superior. Então vou criar aqui, vou editar esse esboço, vou dar um Ctrl 8. E utilizando esse ponto como referência, eu vou, aliás, é esse ponto aqui como referência, eu vou pedir para converter a entidade, e a entidade que vai ser convertida é o ponto. Ele aparece aqui, então eu consigo agora, através de uma linha de centro, também eliminar o que seria a linha do radome. Então vou aparar esse trecho aqui é suficiente. E uma outra correçãozinha, já estava esquecendo dessa outra correção. Vamos lá, vou colocar ele nessa vista. E a gente pode perceber que quando eu fiz aquela projeção, olha lá, a linha projetada ela fica um pouco fora da posição que eu preciso. Ela termina, olha só, em um ponto que não é o mesmo que as linhas de perfil. Então eu vou ter que ajustar isso aí depois. A princípio, o que eu vou precisar fazer é o seguinte, só criar pontos aqui também. Ou criar um ponto aqui, pegar essa linha e criar um ponto. Criar um ponto aqui no spline, ele não está permitindo, vou ter que girar um pouco para que ele permita criar o ponto. Então, um ponto aqui, confirmo o ponto e posso fechar o esboço. Ótimo. No momento era só o que eu preciso fazer de acerto. Agora, o que a gente vai fazer então, que era para fazer somente nessa vista aqui, é a criação de planos. Então eu vou criar planos para que eu possa criar todas as cavernas que eu preciso para fazer o avião. Então vamos lá, de forma bem prática. Recurso, plano.
Deu uma travadinha aqui, vamos lá. Recurso plano e vamos lá. Primeira referência eu vou utilizar o frontal. Usei aqui frontal de primeira referência. Só que agora eu vou precisar de segunda referência aqui. Então esse vai ser o meu primeiro plano. Ótimo. Então eu tenho um plano aqui. Ele está gigante, a gente não precisa de tudo isso porque ele leva em consideração todo o desenho que a gente está fazendo. A gente não precisa de um plano tão grande assim. Eu posso reduzir esse plano para o tamanho somente da fuselagem, a princípio. E vamos dar sequência nesses planos com a imagem lateral. Ótimo, agora vamos lá. Eu vou criar então uma sequência de planos. Segunda referência é esse plano aqui. E eu vou inverter. Eu vou criar entre a parte da frente e até aqui, onde começa a fuselagem, eu vou criar 4 planos. Com uma distância, sei lá, de 40 milímetros é suficiente. Ou 30 milímetros, deixa eu ver, 40, cabe mais um aqui. Vamos lá. Então eu vou fazer... eu acho que essa quantidade de planos aqui é suficiente. Criei com 40 milímetros, 3 planos diferentes. Eu posso aumentar aqui a quantidade de planos que eu quero. E vou confirmar. E agora novamente, plano outra vez, primeira referência aqui, a segunda referência é essa. Então eu tenho uma sequência de planos onde eu vou fazer parte da minha cabine, ou a frente do avião, e depois esse outro plano eu vou fazer a fuselagem. Notem agora que dessa seção até essa eu não tenho nenhuma mudança de tamanho. Ele é homogêneo, ele é constante o tamanho. Então eu vou criar um perfil aqui na frente e ele vai ser o mesmo perfil até lá atrás. Então eu não vou precisar fazer planos intermediários aqui. Eu vou criar um plano onde essa é a primeira referência e a outra referência é essa daqui. Isso economiza bastante trabalho, bastante serviço na hora que a gente estiver fazendo. Agora vamos lá. Eu preciso criar planos para fazer então o cone de cauda. Mas também, como ele não tem muita mudança, ele vai afunilando, a gente não precisa de tantos planos. Vamos lá. Plano, primeira referência é essa daqui. Eu vou inverter a distância, também vou aumentar o tamanho. Fazer com 80 milímetros. Até mais 90 milímetros e finalizar com um plano aqui. Eu acho que isso é mais que suficiente, é plano demais até. Não precisaria de tantos, mas para ficar mais bem acabado eu vou fazer desse jeito. E agora então o último plano, usando essa referência, finalizando aqui. Então ele deu errado, vamos lá. Mais um plano. Esse daqui é o ponto de referência e ele finaliza aqui. Ótimo, dessa maneira eu tenho todos os planos que eu preciso para fazer o que seria então o perfil do avião. Agora a gente vai trabalhar esses planos para criar então o que seriam as linhas da caverna propriamente dita. Então vamos lá, tentar fazer isso aqui de forma rápida para a gente não perder tanto tempo. Eu vou criar um esboço, eu clico no esboço, primeiro plano, dou um Ctrl 8 para ele ficar de frente, e é esse plano que eu vou utilizar. E eu vou fazer o seguinte, eu vou criar spline. Spline eu vou pegar sempre uma linha e vou pegar bem fora mesmo, para não ter uma linha vertical,
uma aqui na lateral, uma embaixo, lateral de novo, com base na origem, tá? Origem x e y, e pronto. Fiz uma, tá totalmente fora, não tem nada a ver com o que eu preciso, mas eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou clicar sobre o ponto, eu poderia ter feito direto no ponto, né? Então eu vou apagar essa daqui, eu não vou fazer desse jeito não, vou fazer direto nos pontos que eu tenho como referência, vai ficar mais fácil, eu que dei bobeira. Vamos ver se eu consigo pegar aqui, ó, spline é esse ponto. Mas aqui ele não vai permitir porque eu não fiz ponto, tá vendo? Então vamos lá, solucionando problemas de novo. Eu vou, antes de fazer o esboço, vou fechar isso daqui e vou editar essa lateral, esse perfil, criar pontos aqui. Vou criar um ponto aqui, vou criar um ponto aqui, e dessa maneira ele encontra tudo o que eu preciso então na hora de fazer o spline. Agora sim, esboço no primeiro plano, spline, dou um zoom aqui, primeiro ponto, vamos tentar achar, e muitas das vezes ele não permite que a gente pegue, tá vendo? É esse que é o grande problema. Ele não vai permitir. Então, o processo que eu tinha feito anteriormente era o mais correto. Vamos lá de frente. Spline. Spline superior em X, em Y de novo, X outra vez, Y outra vez. Ótimo. Agora eu vou fazer a união desses pontos. Eu vou clicar sobre esse ponto, Ctrl apertado, sobre esse ponto aqui, e eu peço coincidente. E isso vai para todos esses outros pontos. Ponto e ponto com Ctrl apertado, coincidente. Ponto aqui, coincidente. E aqui, esse ponto com esse ponto aqui, também uma coincidência. Criei então o que seria esse ponto lá da frente, aonde a gente tem o radome. Posso fechar o esboço. Agora eu vou criar um esboço nesse outro plano aqui, que é o próximo plano a seguir. E eu deixo ele também na... Deixa eu ver, ele deu um errinho aqui. Vamos lá, fechei, perfeito, vamos lá. Esboço no segundo plano. Ctrl 8 para ficar de frente. Vamos criar as linhas da mesma maneira. Spline. Sempre tomando as referências X e Y. E agora eu vou fazer o seguinte. Quando eu clico no ponto, clico sobre o ponto, clico sobre a linha, ele aparece essa opção de perfurar. É ela que eu vou clicar. Então, perfurar. Perfurar. Agora é a de baixo. E aqui, perfurar. E agora a lateral, essa daqui e essa daqui, perfurar. E assim a gente vai criando esse nosso modelo da forma que ele é. Posso confirmar e para o próximo. O esboço agora é nesse outro plano aqui. Posso clicar no plano, pedir para fazer um esboço. Deixo ele de frente no Ctrl 8 e faço novamente o spline. O processo é um pouco repetitivo. Olha só, eu tenho que prestar atenção nessa linha tracejada na hora que a gente está fazendo para ter certeza que está pegando exatamente no eixo.
Tem que trabalhar no eixo X e Y e tentar não errar esse eixo. Então vamos lá. Sobre o ponto, sobre a linha, perfurar. Vamos fazer na de baixo. Sobre o ponto, linha, perfurar. E as laterais a mesma coisa. Perfurar. Cliquei em linha errada. Aqui, linha lateral, perfurar, correto, posso fechar o esboço. Deixa eu ver qual que é esse que eu fiz. Então eu tenho 3. Vou fazer nesse outro, deixa eu ver, esse outro plano, não, esse outro plano eu já fiz. Eu vou fazer esse plano agora aqui. Esboço, a gente vai sempre passando plano por plano. Vertical, horizontal, vertical, mas eu errei. Deixa eu ver se ele permite fazer. Não, vou voltar. Vertical, horizontal, vertical, horizontal e fechou. Tiro o comando de spline, clico no ponto na linha, perfura. Agora eu vou para a linha de baixo, ponto, linha de baixo, perfurar e agora as linhas laterais. Aqui, perfurar. A princípio, quando a gente faz isso a primeira vez, costuma dar bastante erro. Depois vocês vão acostumando com o processo e ele vai ficando cada vez mais fácil de ser feito, tá? Olha lá. E agora eu vou criar o que é a linha, então o que seria a linha da cabine. Agora é esse plano aqui, esboço nesse plano, que é o plano final. É para ele ficar muito próximo do que a gente tem com relação ao desenho. Feito isso, posso fechar o spline, vamos lá. Agora é ponto com ponto, ele vai dar coincidente. Coincidente. Aqui, aqui. Coincidente. Aqui, aqui, coincidente. Opa! Esse ponto com esse ponto aqui. Também coincidente. E deixa eu achar a lateral. Então a gente sempre tem que procurar os pontos para não dar erro. Vou olhar na frontal de novo. E ele está próximo, olha lá. Muito próximo àquilo que a gente tem desenhado. Ele tem esse formato mais ovalado mesmo. Então está feito aqui. Posso fechar esse esboço. Agora o interessante é aqui, ó, esboço nesse plano aqui é o mesmo desenho que esse daqui. Então eu posso converter entidades, eu posso converter tudo isso para lá, que eu garanto que está tudo no mesmo, na mesma medida e no mesmo tamanho, pelo menos eu acredito que esteja. Acredito que está tudo certinho do mesmo tamanho. Embora eu tô achando que essa linha lateral aqui não ficou não. Então eu acho que para via das dúvidas eu vou refazer. Eu vou cancelar esse processo que eu fiz, vou dar um Ctrl 8 e vou fazer lá para garantir que eu estou fazendo de maneira correta. Cliquei em coisa errada aqui. Vamos lá, spline, vertical, horizontal, vertical, horizontal e fecha. Posso confirmar o spline, vamos lá para o último ponto.
fazer essa junção. Então é esse ponto e esse coincidente, esse ponto e essa linha. Perfuro, mas ele não permitiu, então eu vou fazer esse ponto e essa linha, e agora sim, perfuro, ele não estava correto não, ia dar erro na hora da construção. Muito bom ter visto. Aqui, coincidente. E agora essa linha, e aqui uma perfuração bem diferente, inclusive. Ele é um plano bem diferente. Se a gente comparar com o plano frontal, ele fica bem diferente. Então eu precisaria de fato ter feito esse acerto. Então, propriedades, posso fechar o esboço. Deixa eu ver como eu estou de tempo para ver se a gente faz. Dá para fazer. Eu vou fazer então o cone de cauda. Vou para o cone de cauda e gero o loft depois. Não vou fazer os lofts agora. Esboço no próximo plano, sempre utilizando o Ctrl 8 para deixar ele perpendicular à vista. Ótimo. Feito o spline, vamos lá para o plano. E agora todas as linhas vão ser perfuradas. Então a perfuração dessa com essa, perfura, sempre com o Ctrl apertado. Então clico nessa linha, nessa daqui. Perfura. Na lateral, com essa lateral. Perfura. Essa linha com essa lateral. Perfura. Correto, posso fechar. Deixa eu testar um método novo de construção aqui que eu não estou acostumado a fazer, mas vai que dá certo. Então, o plano 10 é esse plano agora que eu vou utilizar. Vamos lá, é esse plano aqui. Esboço, vou converter entidades, vou converter tudo isso aqui. E vou ver se eu consigo fazer as perfurações. Só para ver se ele permite aqui. E aqui. Esse ponto com esse. Ele não faz. Então, infelizmente, a gente vai ter que fazer na mão mesmo. Vamos lá, aquele processinho que eu falei que é bem... Ele é simples, mas é repetitivo, trabalhoso. Mas é tranquilo. Então, esse ponto e essa linha perfuro. Esse ponto, essa linha perfuro. Esse ponto e essa linha perfuro. Essa linha, esse ponto e essa linha perfuro. Ótimo, estamos progredindo bem. Fiz no plano 10, agora eu tenho que fazer no plano 11. Plano 11, esboço. Tá quase, vamos lá. Ponto, linha, perfura, ponto, linha,
perfura, ponto de baixo, linha de baixo, perfura, ponto lateral, linha lateral e perfura. É importante a gente ter essa visão tridimensional e entender quais são as linhas, tá? Então é um exercício que a gente precisa executar com bastante frequência para a gente conseguir enxergar. Plano 12 agora. Vamos para as linhas. Confirmo a spline e vamos fechar. Vou fazer as de baixo primeiro. Aí tanto faz, a sequência que é feito isso não altera em nada. Então ponto agora lateral, linha lateral e perfura, a linha vai se autoajustando. Então a gente precisa pensar sempre nisso. Ótimo, cone de cauda está praticamente terminado. E agora eu vou fazer um esboço no último plano. E eu preciso converter entidades, esse ponto e esse ponto. Eu preciso converter para lá, para conseguir fazer. Ótimo, convertido. Agora eu vou fazer então... não devia ter fechado o esboço. Podia ter deixado o esboço feito. Vou clicar no ponto e editar só para continuar. E agora então é um spline desse ponto, nesse ponto, nesse e nesse aqui. Feito isso, posso fechar. E a gente tem aqui então todos os planos feitos para criar então a fuselagem do avião. Só para a gente ter uma ideia como isso vai ficar, deixa eu salvar. Para que a gente tenha uma ideia de como isso vai ficar, eu vou criar um loft rapidinho aqui no superfície. Para quem não está com a aba de superfície selecionada, só clicar com o botão direito e vir aqui superfície e deixar ela selecionada. Então, superfície por loft, vou criar uma superfície rapidinha só para ter uma ideia, só para a gente já ir babando um pouco de como está ficando o projeto. A gente vai curtindo um pouco como o projeto vai ficando. Está totalmente fora, a gente percebe que formou uma barriga estranha ali, mas é por isso que a gente tem as curvas de guia. Curva de guia a gente vai fazer com que tudo se ajuste. É a curva de guia que faz o contorno ficar como a gente quer. A gente ajusta o contorno. Ele não fez o grupo aqui, mas então eu vou deixar para fora a linha de guia, mas a gente já tem ideia que ele começa a formar então alguma coisa que é a fuselagem, e é assim que a gente vai fazer. Tá? Então a gente já tem todos os perfis e o próximo passo então agora é gerar o que a gente tem, que vai ser a fuselagem. E a gente vai ajustando isso no decorrer do nosso projeto. E eu preciso fazer ele encaixar aqui dentro, certinho? Então não vou fazer o loft agora não, mas a gente já tem boa parte do projeto adiantado. Agora é só realmente fazer a fuselagem. Vou salvar, e para que o vídeo não fique muito
para que o vídeo não fique muito grande, eu vou salvar e a gente continua no próximo. Obrigado, até o próximo, pessoal.